Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 6 de maio de 2024, sexta semana da Páscoa, segunda-feira, cor litúrgica branco. Neste programa, Reflexão do Dia, queremos, como proposta, refletir, fazer o estudo bíblico sobre as palavras que compõem a liturgia diária. Santo do Dia, São Domingos Sábios, padroeiro dos adolescentes e das mulheres grávidas. Século XX, Itália. São Domingos Sávio é, até o momento, acho que o santo mais novo, né? O que não mártir. Então, lógico que nós tivemos outros santos que foram martirizados, mas não mártir é o mais jovem que foi canonizado pela Igreja. A sua canonização ocorreu no dia 12 de junho de 1954 pelo Papa Pio XII, onde ele disse: desdobra-se nele, com espanto às formas maravilhosas da inspiração da Igreja, uma adesão constante e sem reservas às coisas do céu. Na escola do seu mestre espiritual, o grande Dom Bosco, ele aprendeu como a Igreja serve na alegria, né? E na alegria de servir a Deus e fazê-lo amado por todos, para tornar um poderoso meio de apostolado. São Domingos Sávio, rogai por nós. Primeira leitura, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, de 11 a 15. Leitura do Atos dos Apóstolos. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos, além da porta da cidade, para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começaram a falar com as mulheres que estavam ali reunidas. Uma delas chamava-se Lídia. Era comerciante de púrpura da cidade de Tiátira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu seu coração para que aceitasse a palavra de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: se me considerais uma fiel no Senhor, permanecei em minha casa, e forçou-nos a aceitar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Após ter sido batizada, toda a sua família, ela e toda a sua família, ela convidou então os apóstolos, Lídia, para que habitasse sua casa, né? Para que permanecesse lá com elas, fosse fazer uma refeição, se recompor para a caminhada e tudo mais. Após ser batizada, tem aí um sentido muito profundo, porque nós precisamos desse início na nossa vida. O nosso batismo nos traz isso. Somos então, deixamos de ser filhos do mundo para ser filhos de Deus. É isso que nos traz a graça do batismo. Renunciamos o mundo com suas tentações e aceitamos a graça e a proposta de Deus na nossa vida. E veja também como o Senhor utiliza os apóstolos, né? Então, é o próprio Deus que dá à igreja e dá a cada um que se consagra ao Senhor, exemplo de Santo Sávio, Domingos Sávio, a graça de falar e convencer pessoas. Tudo começa pelo nosso batismo. Tudo começa, então, pela nossa aceitação da palavra do Santo Evangelho em nossa vida. Assim como Santo Domingos Sávio converteu vários corações com a sua postura e atitude, assim como Lídia nos dá agora um testemunho de conversão, abrigando em sua casa os apóstolos para que, servindo de apoio à igreja, né, para que mais e mais corações se convertam, assim também queremos nós, nesse exemplo, doar a nossa vida também, doar tudo que somos, para sermos partes dessa igreja de Jesus Cristo, do próprio Cristo que nos anima em a vida, no testemunho. Amém. O salmo de hoje é o Salmo 149, que nos traz o seguinte responsório:
O Senhor ama seu povo de verdade. Então, o Senhor nos ama. O Senhor ama cada um de seus filhos. Cantai ao Senhor Deus um cântico novo, e o seu louvor uma assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama o seu povo de verdade. Evangelho. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. João capítulo 15, versículos 26b a 27a. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, portanto ele fala à igreja, a cada um de nós: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Então, quando vier o Espírito Santo sobre vocês, ele dará o testemunho de mim. Então, era necessário, né, que o Senhor se desse em sacrifício, fosse crucificado, morto, sepultado, e dali, então, enviaria o Espírito Santo, o Paráclito, o defensor, sobre cada um de nós, sobre sua igreja. E vós também sereis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Então, agora ele fala especificamente aos apóstolos, né? E vós também darei testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. É o que aconteceu com Saulo, com Saulo, né? Que, achando que estava agradando a Deus, foi perseguir cristãos, né? E acabou sendo convertido e sendo um dos cristãos mais importantes de todos os séculos. Mas expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai, e nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vos disse isto para que vos lembreis do que eu digo quando chegar a hora. Chegar a hora, que hora que deveria chegar? A hora em que Jesus seria crucificado, morto, sepultado, né? Mas também a hora que o Senhor ressuscitaria e enviaria sobre a igreja um espírito de coragem e determinação. Eu quero lembrar que quando Jesus foi morto, antes da sua ressurreição, todos estavam trancados, com medo, com as portas fechadas, com medo das repreensões e perseguições romanas e também de toda a autoridade de Israel religiosa e do rei Herodes. Então eles estavam ali como que perseguidos, acuados, até que o Senhor ressuscitado entra e sopra sobre eles o seu espírito. E mais tarde a igreja recebe no tempo de Pentecoste, que celebraremos daqui a 2 domingos, né, o tempo de Pentecoste, o Espírito Santo. Então, nesses 40 dias em que Jesus ressuscitado permanece com a igreja, né, permanece com os apóstolos, e depois envia sobre a igreja o seu Espírito, é um tempo de mudança de comportamento. Homens e mulheres acovardados se tornam homens e mulheres firmes e determinados no Espírito Santo. Então, a exemplo de São Domingos Sávio, a exemplo de Lídia, que nos mostra na primeira leitura coragem para acolher, coragem para servir, coragem para se manifestar em Jesus. Queremos hoje, diante do Evangelho também, receber, Senhor, essa graça de sermos também vosso anunciador, com todas as consequências que isso possa nos trazer, mas também aberto a toda a graça de sermos evangelizadores, catequizadores e anunciadores da vossa palavra. Por isso te louvamos e te bendizemos, e aceitamos a nossa porção adequada do Espírito, a mesma porção que destes a vossos filhos no dia de Pentecostes. Queremos receber agora no Espírito Santo em nós. Amém.
Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Jamais conseguiremos evangelizar se não for através do Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo possa fazer de nós anunciadores. Anuncie, multiplicando esta oração, esta palavra em suas redes sociais, para que mais corações possam aceitar a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.